Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa terceira aula de ligações químicas, onde nós falaremos sobre a polaridade das ligações e também falaremos sobre a propriedade dos compostos de acordo com o tipo de ligação que eles fazem. Tá? Então, vamos lá, deixa eu diminuir aqui, para a gente poder continuar. Aqui. Bom, polaridade das ligações vai ser o primeiro assunto que a gente vai abordar. O que é a polaridade de uma ligação, né? E por que ela ocorre? Qual o motivo da polaridade da ligação, existir uma polaridade em uma ligação? Primeiramente, a gente tem que entender o que é um polo, né? Polos, no caso, são diferença entre cargas, né? Um dipolo, geralmente a gente chama de dipolo, de dois polos, um polo com uma carga positiva e um polo com uma carga negativa. Toda vez que a gente tem um dipolo, a gente tem essa diferença de cargas opostas em dois lados de alguma coisa que a gente está comparando. No caso aqui, a gente está comparando a ligação química, então os lados opostos dessa ligação são os átomos que estão se ligando, né? Então, toda vez que a gente tem uma polaridade na ligação, a gente tem um lado da minha ligação mais positivo e o outro lado da ligação mais negativo. Ou seja, um dos átomos tem uma carga mais positiva e o outro átomo tem uma carga mais negativa. E aí a gente tem a formação do dipolo, a formação da polaridade, certo? Então, toda vez que a gente tem uma ligação com uma polaridade, é porque essa ligação tem diferença entre cargas dos dois átomos. Um está mais negativo do que o outro. E o que significa que um átomo está mais negativo do que o outro? Por que ele fica assim? Ele fica assim porque existe uma diferença de eletronegatividade entre esses dois átomos que estão realizando uma ligação. Tá? Então, toda vez que um átomo ele é mais eletronegativo, ele vai atrair para si o par de elétrons, ou o elétron, né, da ligação. Ele vai atrair para si o elétron da ligação, logo ele vai ficando com mais carga negativa perto dele. Então, ele vai ficando cada vez mais negativo. E aí, como a ligação ocorre entre dois átomos, né? Se um dos átomos está ficando mais negativo, o outro, consequentemente, está ficando mais positivo, porque é assim que funciona, sempre produzindo cargas opostas. Beleza? Então, a gente tem a formação do dipolo, e ela acontece devido à diferença de eletronegatividade. Quanto mais eletronegativo for um átomo, mais ele atrai para si o elétron na ligação. Então, ele fica mais negativo e o outro vai ficar mais positivo. Se existir uma diferença de eletronegatividade entre os dois átomos que estão fazendo a ligação muito grande, a gente tem uma ligação muito polar. Quanto maior essa diferença de eletronegatividade entre os dois átomos, maior vai ser a polaridade da minha ligação. Então, vamos lá, a gente viu ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Na ligação iônica, a gente tem um átomo sendo extremamente eletronegativo e o outro muito eletropositivo. Essa diferença de eletronegatividade entre eles é tão grande que faz com que um dos átomos receba o elétron do outro átomo. Ou seja, um átomo vai puxar para si o elétron do outro átomo. Consequentemente, a gente tem a produção de íons, que são polos permanentes, digamos assim. Certo? Ou seja, a ligação iônica é uma ligação extremamente polar. Tão polar que eu produzo polos permanentes, produzo íons. Né? Os meus íons são os polos são como se fossem os polos referentes à ligação covalente. Né? De tão polar que é essa ligação, da diferença de eletronegatividade ser tão grande entre os átomos, tá?
Na ligação covalente, a gente pode ter ou não uma diferença de eletronegatividade, certo? E na ligação metálica não existe diferença de eletronegatividade porque todos os átomos são metálicos, né? Todos eles são eletropositivos. Bom, eu vou abordar mais especificamente cada caso, mas é só para ter uma ideia. Então, toda vez que a gente tem uma diferença de eletronegatividade entre dois átomos que estão fazendo ligação, a gente tem uma ligação polar, né, que tem polos. E esses polos acontecem justamente devido a essa diferença de eletronegatividade. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior essa polaridade. Bom, sabendo disso, a ligação em termos de polaridade, ela pode ser classificada de duas formas. Ela pode ser classificada como uma ligação do tipo polar ou como uma ligação do tipo apolar. Polar é quando a gente tem a formação de polos, certo? Ou seja, o próprio nome já está dizendo, polar tem formação de polos. E essa formação de polos ocorre porque eu tenho diferença de eletronegatividade entre os átomos que fazem a minha ligação, certo? Esse A, que vem aqui na frente do polar, ele tem o significado de negação, certo? Então, é não polar ou apolar. Então, se a minha ligação é apolar, é porque eu não tenho formação de polos, certo? Não, se eu não tenho formação de polos, é porque eu não tenho diferença de eletronegatividade entre os meus átomos, tá? E aí a gente tem alguns casos específicos que isso vai acontecer, né? Quando que vai acontecer da gente ter ligações polares? Toda vez que a gente tiver átomos diferentes se ligando. Quando tiver um átomo diferente do outro e esses dois átomos estiverem se ligando, eu vou ter diferença de eletronegatividade, mesmo que seja pequeno. Então, eu vou ter uma polaridade, mesmo que seja pequeno. Por exemplo, se eu tiver o hidrogênio se ligando com o oxigênio, são átomos diferentes. Então, essa ligação vai ser polar. Agora, se eu tiver o hidrogênio se ligando com o hidrogênio, são átomos iguais, não existe diferença de eletronegatividade porque eles são iguais. Logo, eu tenho uma ligação apolar, ou seja, sem polos, não polar. Tudo bem? Então, vamos observar isso aqui no exemplo. Peraí. Vamos observar primeiro aqui, ó. Ligação do tipo polar. Ligação do tipo polar. Eita, marquei muita coisa, peraí. Ligação do tipo polar. Aqui eu tenho o meu hidrogênio interagindo com o cloro. Hidrogênio e cloro são átomos diferentes. Logo, eles vão ter eletronegatividades diferentes. Dá para ver aqui, ó, esses valores embaixo são os valores de eletronegatividade. A eletronegatividade do cloro é aproximadamente 3 e do hidrogênio é aproximadamente 2,1. Como o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele vai puxar para si os elétrons dessa ligação, que é uma ligação covalente. Como a ligação é covalente, ele só vai, esses elétrons da ligação vão ficar mais próximos desse cloro, mas eles não vão ficar, não é permanente, não vai produzir íons, certo? Porque uma ligação covalente é uma ligação de compartilhamento. Os elétrons, eles são dos dois átomos, ou seja, são do hidrogênio e do cloro, mas na maior parte do tempo esses elétrons eles estão mais perto do cloro, porque o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, tá? Então não pode confundir. A ligação é covalente, o par de elétrons é dos dois átomos, tanto do hidrogênio como do cloro. Porém, como o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, esse par de elétrons, na maior parte do tempo, está mais perto do cloro, porque o cloro é mais eletronegativo, tá? E aí a gente representa esse vetor, digamos assim, de eletronegatividade com esse símbolo aqui, que é um Uzinho apontando para o átomo mais eletronegativo, tá? É o Mi, que a gente chama.
tudo bem? Então, a gente pode representar assim dessa forma ou só com uma seta, porque eu até coloquei aqui, ó, para vocês observarem. Posso representar só com uma seta. Também posso representar com esse símbolo aqui, ó, que a gente chama de parcial. Quer dizer que o meu hidrogênio ele é parcialmente positivo e o meu cloro é parcialmente negativo. Por que parcial? Porque não é um íon permanente, não é uma ligação iônica, é uma ligação covalente, tá? Por isso que ele é parcial. Beleza. Como é que isso é representado se eu fosse desenhar, né? Se eu fosse desenhar a densidade de elétrons, a quantidade de elétrons que existe em cada átomo, ia ser assim, ó, o hidrogênio com um pouquinho, parcialmente positivo, e o cloro com mais elétrons parcialmente negativo, tá? Eu preciso saber esse desenho? Não precisa saber desenhar, não, tá bom? É só para a título de curiosidade como ficaria. E se por acaso em algum momento cair na prova, eu não acredito, mas pode ser que caia, né? Não é muito difícil de visualizar. Aí vocês já viram em algum momento esse tipo de desenho, tá? Então, eu posso representar essa polaridade com uma setinha aqui também, ó. Essa seta aqui que está apontando para o átomo mais eletronegativo, que é o meu cloro, tá? Bom, se eu fosse observar a ligação entre carbono e oxigênio, é a mesma coisa, ó. O carbono, ele é menos eletronegativo que o oxigênio. Quer dizer que o meu vetor de polaridade, ele está apontando para o oxigênio, o átomo mais eletronegativo. Certo? Então, quando eu fosse desenhar essa ligação, também poderia colocar uma setinha assim, apontando para o átomo de oxigênio, tá? Ah, eu preciso saber esses valores de eletronegatividade de cabeça? Não, não precisa saber. Se a questão quiser que você calcule a diferença de eletronegatividade, ela vai te dar os valores, mas isso geralmente não acontece não, tá bom? Esses valores é só para vocês terem uma ideia. Mas se for para calcular, é só pegar o maior e diminuir do menor. Então, eu pego a maior eletronegatividade e diminuo a outra. Tá? Essa diferença tem que ser sempre positiva, ó. Positiva e positiva. Certo? Bom, isso é para ligação polar. Ou seja, para ligação onde eu tenho dois polos, um mais positivo do que o outro. Um mais positivo e um mais negativo, né? E para ligação do tipo apolar, sem polos, como é que ficaria, né, se eu fosse representar essa diferença de eletronegatividade? Ó? Por exemplo, aqui no caso do gás Cl2. Como é que ficaria? Eu tenho dois cloros interagindo, eles têm a mesma eletronegatividade. Quando eu faço a diferença de eletronegatividade deles, essa diferença vai dar zero, porque não existe diferença, eles são iguais, certo? Logo, eu não tenho formação do dipolo, eu não tenho uma polaridade. Então, o meu vetor de polaridade ele é igual a zero, não tem polaridade nenhuma. Se eu fosse desenhar a densidade de elétrons entre os átomos, isso tem que ser igual, ó, igual para os dois, tá? Tem que ser igual para os dois, porque eles são átomos iguais. Aqui, no caso, eu botei para o H2, mas é o mesmo exemplo. H2, Cl2 são átomos iguais, certo? Que estão interagindo. Bom, então vamos olhar aqui mais detalhadamente cada um dos casos. No caso da ligação polar, eu coloquei aqui o HF, né? Então, reparem, ó, o meu par de elétrons da ligação covalente HF está localizado aqui, ó, mais próximo do meu átomo de flúor. Por quê? Porque o átomo de flúor é um átomo mais eletronegativo do que o átomo de hidrogênio. A carga parcial dele é negativa, do flúor, e a do hidrogênio é positiva. A densidade eletrônica, se eu fosse desenhar em torno de cada átomo, fica mais para o flúor do que para o hidrogênio. Então, tá aqui o desenho. Eu posso também representar assim, ó, o vermelhinho fica, quanto mais vermelhinho, maior a densidade de elétrons.
Então, eu sei que o par de elétrons da minha ligação covalente está localizado mais perto do flúor. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, eu tenho uma ligação do tipo polar. Uma ligação covalente polar. Aqui, no caso, eu tenho uma ligação iônica, certo? Também é polar. Por quê? Aqui eu não tenho formação de polos parciais. Né? Parcialmente não, aqui são polos permanentes. A ligação entre o metal e um ametal, no caso aqui, eu tenho o lítio, que é o meu metal, e o flúor, que é o meu ametal. Né? Quando eles dois interagirem, eu vou ter a formação de dois polos permanentes, dois íons. Mas mesmo assim, eu tenho a formação de uma ligação polar. Né? Só que aí, no caso, a densidade de elétrons vai estar totalmente para o flúor. E no caso da ligação apolar, aqui eu coloquei o F2. Como os dois átomos são iguais, né? São dois flúors, nenhum dos dois é mais eletronegativo que o outro. Eles têm a mesma eletronegatividade. Logo, nenhum dos dois tem força para puxar esse par de elétrons mais que o outro. Eu não tenho formação de polos. Então, eu tenho uma ligação do tipo polar. O par de elétrons está distribuído uniformemente entre os dois átomos. Tá? Então, não adianta decorar assim, o flúor é muito eletronegativo. Tá, beleza. Mas ele está se ligando a quem? Se ele estiver se ligando a outro flúor, essa ligação entre os dois flúores vai ser polar, vai ser apolar, certo? Agora, se ele estiver se ligando a um hidrogênio, como são átomos diferentes, aí vai ser uma ligação do tipo polar, tá? Quando eu tenho átomos iguais se ligando, é apolar. Quando eu tenho átomos diferentes se ligando, é polar. E aí, quando eu tenho uma ligação polar, quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos, mais polar é a ligação. Tá? Então, só para resumir aqui, ó, ligação iônica é sempre polar. A ligação covalente pode ser polar ou apolar, vai depender dos átomos que estão se ligando. Se forem átomos iguais, apolar. Se forem átomos diferentes, polar, tá? Que é o que eu coloquei aqui, certo? E a ligação metálica, ela é apolar, ela não tende a ter polos permanentes nem nada, tá? Mas a ligação metálica, ela não entra muito na análise, não. Não costuma entrar em questões, não. Mas eu também não tenho informação de polos, certo? Pelo menos não polos permanentes. A não ser que você aplique alguma coisa muito específica, uma corrente elétrica, alguma coisa assim do tipo, tá? Mas no normal, o composto normal, assim, sem você fazer nada, não tem. Bom, então, em termos de polaridade das ligações, é isso. Vamos ver a propriedade dos compostos. Primeiramente, as propriedades dos compostos iônicos. Nós temos algumas propriedades que eu separei por categoria, por duas categorias, por tipo de ligação e por estrutura. Mas é claro que uma coisa está entrelaçada com a outra, tá bom? Bom, propriedades que têm uma relação com o tipo de ligação. Primeira coisa que a gente tem que ver é compostos iônicos fazem ligação iônica. Beleza. A ligação iônica é uma ligação forte? É uma ligação forte, tá? Por quê? Porque eu tenho formação de íons. Esses dois íons, eles vão interagir por forças eletrostáticas devido a essa diferença de polaridade entre eles, certo? A diferença de eletronegatividade vai produzir os dois polos, e esses polos vão interagir eletrostaticamente, tá? Então, a gente tem uma ligação do tipo muito forte. Toda vez que a gente tem ligações muito fortes, a gente tem pontos de fusão e pontos de ebulição muito altos, tá? Por quê? Porque para eu pegar um sólido e fundir ele, ou seja, pegar ele e transformar ele do estado sólido para o estado líquido, eu tenho que romper as ligações desse sólido, tá?
Então, para eu romper essas ligações, quanto mais forte for a ligação, mais difícil é de romper essa ligação. Então, se é mais difícil de romper a ligação, eu tenho que fornecer mais energia. No nosso caso, energia em forma de calor. Tá? Então, eu vou ter que botar mais energia, logo meus pontos de fusão e também de ebulição vão lá para cima. Tá? Então, todo composto iônico tem pontos de fusão e de ebulição altos. Por quê? Porque a ligação iônica é uma ligação muito forte. Os compostos iônicos, eles são sólidos à temperatura ambiente, também devido à força que existe entre esses átomos, né? Quanto mais forte a ligação, maior a tendência ao meu composto a estar no estado sólido, tá bom? Geralmente, quando as ligações não são muito fortes, o meu composto, a temperatura ambiente, ele tende a estar no estado gasoso quando as ligações são mais fracas. Beleza. Os compostos iônicos, eles são bons condutores de corrente elétrica, tá? Mas eles só são bons condutores de corrente elétrica quando eles estão em solução, no estado líquido ou gasosos. O composto iônico gasoso é mais complicado, mas a gente pode conseguir em laboratório, tá, gente? Pode conseguir levar esse composto iônico para o estado gasoso. E aí, por que o composto iônico ele só conduz corrente elétrica quando está sólido, líquido, em solução, líquido ou gasoso? Por que ele não conduz corrente elétrica quando ele está no estado sólido? Vamos lá. A gente tem que entender que, para conduzir corrente elétrica, a gente tem que ter cargas livres para se movimentar, certo? Então, se a gente não tem, quando a gente tem os nossos íons presos a um retículo cristalino, preso a uma estrutura sólida, né? Os íons, eles estão presinhos ali, eles não conseguem se mexer. Se eles não conseguem se mexer, eles não estão livres. E se eles não estão livres, eles não vão conseguir fazer o transporte de cargas, o transporte de elétrons, né? Que é necessário para que a corrente elétrica exista. Então, para ter corrente elétrica, a gente precisa de íons livres, que vão fazer o transporte das cargas, certo? No composto iônico, quando ele está no estado sólido, os meus íons, eles não estão livres, eles estão presos. Então, eles não conseguem fazer transporte de carga. Consequentemente, eu não vou conseguir fazer a condução da corrente elétrica. Porém, quando eu pego o meu composto iônico e coloco ele na água, o que vai acontecer? Essa água vai conseguir separar os íons do meu composto. Então, eu vou desfazer a estrutura do meu composto. E aí, consequentemente, esses íons eles vão estar soltos, livres lá na água, e, consequentemente, se eu colocar uma corrente elétrica ali naquela solução, eles vão, essa solução ela vai ser capaz de conduzir corrente elétrica. Por quê? Porque eu tenho cargas, eu tenho íons livres na solução. E, consequentemente, esses íons livres vão ser transportadores de elétrons, e aí eu vou ter a produção da corrente elétrica. Então, a condução de corrente elétrica. Certo? Da mesma forma que quando eu pego o meu composto iônico e fundo ele. Se eu pegar o composto iônico no estado sólido, aquecer bastante, né? Porque a temperatura de fusão dele é alta, então tem que aquecer bastante. Aqueço. E derreto ele, né? Ele tá puro lá, ele não tá na água, ele tá puro, só que ele tá no estado líquido, né? O que aconteceu? Eu peguei o meu composto iônico e desfiz a estrutura dele, a estrutura cristalina dele, desfiz a estrutura, consequentemente eu liberei os íons. Se eu colocar se eu colocar a corrente elétrica ali naquele composto, ele vai conduzir corrente elétrica, porque eu tenho íons transportadores de carga livres para fazer o transporte dos meus elétrons, tá? E o mesmo vale para o estado gasoso. É claro que para eu ter um composto iônico no estado gasoso, eu tenho que ter uma temperatura extremamente alta, e aí geralmente em casos que a gente precisa fazer isso em laboratório para um fim muito específico, tá? Porque essas temperaturas são muito altas, certo? Deu para entender, né? Acredito que sim.
Então, toda vez que a gente quer conduzir corrente elétrica, o que eu tenho que pensar? Os meus íons, meus transportadores de carga, eles estão livres para se movimentar? Se a resposta for sim, eu tenho condução de corrente. Se a resposta for não, eles estão presos à estrutura, eu não tenho condução de corrente. Ou, se você não tiver íons na sua estrutura, ou se você não conseguir produzir íons, você também não vai ter condução de corrente, porque você precisa dos íons para transportar as cargas, tá bom? Bom, os compostos iônicos, geralmente, é uma palavra bem bonitinha aqui, ó. Geralmente, quer dizer que há exceções, né? São solúveis em água, tá? Geralmente são solúveis em água, mas tem algumas exceções, como, por exemplo, a GCl. Tem outras exceções? Tem, tá? O problema ele costuma falar, mas o AgCl é o mais comum, então é bom saber, tá? Ele é um composto iônico não solúvel em água por causa do tipo de estrutura dele, tá? Vocês não precisam saber todos os motivos exatamente, mas ele não é solúvel em água. Bom, mas geralmente os compostos iônicos são compostos solúveis em água. E aí, mais para frente, quando a gente for ver as forças intermoleculares, a gente vai entender por quê, tá? Então, eu não vou entrar nesse quesito agora, não. A gente vai ver isso em forças intermoleculares. Bom, continuando, então, nas propriedades dos compostos iônicos, a gente vai falar um pouquinho das propriedades quanto à estrutura, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é que os compostos iônicos, eles apresentam uma estrutura reticular, a gente chama de estrutura cristalina, né, reticular. Isso quer dizer o quê? A estrutura reticular quer dizer que é uma estrutura em rede. Isso quer dizer que os íons do meu composto iônico, quando esse composto iônico ele está no estado sólido, né, que é a temperatura ambiente no estado sólido, esses íons eles estão organizados com uma estrutura em rede, de forma com que esses íons fiquem presinhos. Lembra que eu falei para vocês que essa ligação iônica ela é muito forte e eles ficam ligados dessa forma, os íons assim, ó, uma estrutura em rede, quando eles estão no estado sólido, tá? Então, é difícil de romper essas ligaçõezinhas aqui, ó. Romper essas ligações para liberar esses íons e aí eu ter a condução, por exemplo, de corrente elétrica, tá? Bom, então, os íons, né, os compostos iônicos, eles apresentam essa estrutura que a gente chama em rede, que é a estrutura reticular, quando eles estão no estado sólido. Beleza. Devido a ter essa estrutura em rede, os compostos iônicos apresentam uma alta dureza, uma dureza elevada. E o que seria, né? O que é a dureza? A dureza é a resistência ao risco, tá? Tem pessoas que acreditam que dureza e resistência quebra, não é. Dureza e resistência ao risco. Como assim? Né? Por exemplo, se eu pego a minha borracha e pego a minha unha e passo na minha borracha, o que eu observo? Eu vou observar que a minha borracha fica marcada pela unha, né? Isso quer dizer o quê? Que a minha unha, ela é mais dura do que a minha borracha. Tanto que a minha unha foi capaz de marcar a borracha, de fazer um risco na minha borracha. Quer dizer que a minha borracha não tem uma resistência ao risco tão grande quanto o da minha unha. A minha unha é mais resistente ao risco do que a borracha, logo a minha unha foi capaz de riscar a borracha, certo? Então, a minha unha é mais dura do que a borracha, certo? Toda vez que eu tenho um composto muito resistente ao risco, eu tenho um composto muito duro. Então, por exemplo, qual é o composto da natureza mais resistente ao risco? Por incrível que pareça, é o diamante. Ele é o mais resistente ao risco, né? É um composto que a gente vai ver que é covalente, né? Molecular. Mas devido à estrutura dele, a estrutura da organização dos átomos, ele se torna extremamente resistente ao risco. Extremamente duro. Por isso ele consegue cortar qualquer coisa, né? Bom,
Por isso que a gente tem muitas máquinas, muitos equipamentos dentro do setor de obras, né? Que eles são diamantados, né? Eles recebem uma fina camada de diamantes para poder ter essa facilidade de corte, de risco, né? Bom, outra propriedade que é intrínseca, né? Faz parte dos compostos iônicos, é a baixa tenacidade. E o que é a tenacidade? É resistência à quebra. Então, vamos lá. Dureza é resistência ao risco. Tenacidade é resistência à quebra. Os compostos iônicos, eles não têm uma alta resistência à quebra. Quer dizer que eles são muito quebradiços. Ou seja, eles são pouco tenazes, têm baixa tenacidade. E por que os compostos iônicos, eles são quebradiços? Eles têm baixa tenacidade, são pouco tenazes. Porque toda vez que a gente tenta quebrar o nosso composto, o que vai acontecer? Vamos lá, eu vou dividir aqui a minha estrutura reticular em duas partes. Aqui, ó. Dividir aqui a minha estrutura em duas partes, a parte de cima e a parte de baixo, né? Toda vez que a gente tenta quebrar, a gente vai pegar essa parte de cima aqui, ó, e vai movimentar ela, digamos assim. Quando a gente movimenta essa parte, o que vai acontecer, né, no movimento da quebra? A gente vai fazer com que íons de carga semelhante se aproximem. Íons de carga semelhante se aproximem. Essa aproximação de íons de carga semelhante, ela não é favorável. Os íons de carga semelhante, eles não querem ficar próximos uns dos outros. Tanto que eles se organizam na estrutura de maneira com que exista aqui, ó, vamos dizer, uma proteção dos íons, né? Eu tenho aqui um íon com uma carga e aqui eu tenho vários. Eu vou até pegar o do meio, que fica mais fácil de visualizar. Eu tenho meu íon com uma carga positiva, digamos assim, né? Aqui. E aí, em volta dele, eu tenho os íons de carga oposta, protegendo ele, digamos assim, dos outros íons de carga semelhante, certo? Então, isso na estrutura cristalina normal, lá, né? Quando eu tento quebrar a minha estrutura, eu desfaço essa organização e aí eu aproximo os íons de carga oposta. Isso vai resultar num estresse da minha estrutura, fazendo com que a minha estrutura se desfaça. Eles não vão querer, esses íons de carga semelhante, eles não vão querer ficar pertinhos uns dos outros. Então, a minha estrutura se desfaz. Tá? Essa é a ideia. Então, por que os compostos iônicos são quebradiços? Porque quando a gente tenta quebrar o composto iônico, a gente aproxima íons de cargas semelhantes uns dos outros, e essa aproximação de íons de cargas semelhantes resulta num estresse na minha estrutura, fazendo com que ela se rompa, porque esses íons de carga semelhante não querem ficar próximos uns dos outros, eles querem ficar próximos de outros íons de cargas opostas. Tá? Beleza. Deixa eu tirar aqui. Então, aqui exemplos de compostos iônicos, a gente tem o cloreto de césio, que tem essa corzinha esverdeada, e aqui é a estrutura do cloreto de césio. A gente tem vários tipos de estrutura. Vocês não precisam saber todas as estruturas, precisam saber isso não, só para visualizar mesmo. Tem o sulfeto de zinco e tem o fluoreto de cálcio, tá? E aqui, ó, o cloreto de sódio, NaCl, como é que ele é no nosso dia a dia, né? A pedra de cloreto de sódio, e como é que é a organização dos íons. O íon verdinho é o cloreto e o íon amarelinho é o sódio, tá? Então, reparem que em volta do íon cloreto eu tenho vários íons de sódio, de forma com que os íons cloretos fiquem uns afastados dos outros e os íons de sódio também fiquem uns afastados dos outros. Aqui mais exemplos. Esses exemplos aqui são interessantes. Por quê? Aqui é a fluorita, né? Linda. Gente, adoro pedras.
Adoro. Até a gente na química não chama de pedra, né? Mas popularmente falando, a gente chama de pedra, né? Na popularidade chama de pedra, mas na química a gente chama de mineral. Eu adoro minerais, sou apaixonada. Enfim, a gente tem aqui, ó, a fluorita, que é esse mineral lindo aqui, ó, tem várias cores dela. Essa daqui é uma fluorita roxinha, mas tem fluorita roxinha misturada com azulzinho, com verdinho, é linda. Enfim, e aí a fórmula da fluorita é aqui, ó, fluoreto de cálcio, linda. Aqui é um composto iônico tradicional, né? O metal ligado a uma metal. Mas reparem aqui na amazonita. A amazonita, a gente tem uma parte da amazonita composta de metais. Deixa eu pegar aqui para a gente marcar. Uma parte da amazonita composta de metais e uma outra parte da amazonita composta de ametais, né? Então, a gente tem aqui a ligação entre o silício e o oxigênio, é uma ligação covalente. Mas esses dois juntos aqui, eles vão formar um íon único, Si3O8, forma um íon, e esse íon forma um íon porque tem deficiência de elétrons, né? Vai receber, na verdade, né? Vai receber elétrons de quem? Do potássio e do alumínio. Então, como o Si3O8 recebe elétrons do K e do Al, a gente tem um íon, porém esse íon ele faz ligação covalente, né? E isso acontece por quê? Porque a quantidade de elétrons que existe no silício não é suficiente para estabilizar o oxigênio. Então, esse oxigênio acaba recebendo elétrons do K e do Al também, para poder se estabilizar. Então, por mais que exista compostos, uma ligação covalente aqui nessa estrutura, quando a gente olha o composto inteiro, ele é um composto iônico. Por quê? Para ser composto iônico, basta ter pelo menos uma ligação iônica. Tá? E existe ligação iônica porque a gente tem metais aqui, ó. A gente tem metal com ametal, então a ligação é iônica. Muito embora esse é um composto iônico, mas existe nesse composto iônico ligações iônicas, mas também tem ligação covalente, tá? Deu para entender? Composto iônico, para ele ser um composto iônico, eu preciso ter no mínimo, pelo menos uma estrutura, uma ligação iônica. Por mais que eu tenha ligação covalente, se eu tiver pelo menos uma ligação iônica, já se torna um composto iônico, tá? Por mais que tenha ligação covalente. Beleza. E aí é claro, né, que se eu tenho ligações covalentes, enfim, conforme eu vou complicando essa estrutura, eu vou mudando algumas propriedades do meu composto. Mas vocês não precisam decorar todas as possibilidades, não. Só precisa saber que existe, tá? E a calcita é a mesma coisa. Olha que linda a calcita amarela, né? Qual é a questão aqui na calcita? É a mesma ideia. Ó. A calcita é o carbonato de cálcio, né? Que é um composto iônico, tanto que quando eu coloco carbonato de cálcio, eu vou produzir, na água, né, eu produzo íons, né, o íon carbonato e o cálcio, mais dois, certo? Porém, ó, reparem, eu tenho uma partezinha do meu carbonato de cálcio, se eu for olhar a ligação entre os átomos, essas ligações aqui, ó, entre o carbono e o oxigênio, são ligações covalentes. Mas quando eu olho a estrutura do carbonato toda, eu tenho uma ligação iônica acontecendo também. Então, como eu tenho uma ligação iônica acontecendo, esse composto é um composto iônico. Muito embora também existam ligações covalentes nesse composto, tá? E as propriedades dos compostos covalentes? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que todo composto covalente, ele também pode ser chamado de composto molecular, tá? Para ser uma molécula, toda molécula faz ligação covalente, tá? E um composto covalente, ele só pode ter ligação covalente, ele não pode ter outros tipos de ligações lá envolvidas na estrutura, tudo bem? Então, toda molécula faz ligação covalente, todo composto molecular é também um composto covalente, tá? As propriedades dos compostos covalentes, elas variam muito. Variam muito por quê? Porque a gente pode ter uma ligação covalente muito polar, pouco polar
ou uma ligação covalente apolar, tá? Então, todas as propriedades que eu vou falar, a maioria delas, na verdade, elas não são uma regra, por isso que eu até coloquei a palavra na frente, geralmente. Por que geralmente? Porque vai depender do composto que você está analisando, tá? Então, geralmente, os compostos moleculares, eles têm baixos pontos de fusão e pontos de ebulição, geralmente. Porém, se eu tiver uma ligação covalente com uma polaridade mais forte, né, eu posso ter compostos covalentes com pontos de fusão e pontos de ebulição altos. Não é uma regra que tem que ser baixo, pode ser que tenha pontos de fusão e pontos de ebulição altos. Vai depender da polaridade dessa ligação covalente, tá? Por isso que é geralmente. Geralmente não. No caso aqui, os compostos covalentes, eles sempre vão ser maus condutores de corrente elétrica e de calor quando eles estiverem puros, tá? Quando eles não estiverem misturados em nada, os compostos covalentes, eles não conduzem corrente elétrica e nem são maus condutores de calor. Tá? Por quê? Porque eles não têm íons disponíveis para fazer a condução de corrente elétrica e de calor. Né? Logo, eles vão ser maus condutores. Isso quando eles estão puros. Porém, existem alguns compostos covalentes que, quando a gente coloca em água para formar uma solução aquosa, esses compostos covalentes sofrem uma reação chamada reação de ionização e vão produzir íons. E aí, essa produção de íons faz com que essa solução aquosa conduza a corrente elétrica. Então, existem alguns compostos covalentes, por exemplo, ácidos. Ácidos são compostos covalentes que, quando a gente coloca em água, sofrem ionização e conduzem corrente elétrica. Tá? Então, também não são todos os compostos covalentes que, quando a gente vai colocar em água, vão conduzir corrente elétrica, mas existem alguns que fazem isso, tá? Como, por exemplo, o ácido. Tá? Aí a gente, quando for falar de ácido, lá em funções inorgânicas, a gente vai ver melhor como funcionam as reações de ionização, como é que funciona esse processo de condução de corrente elétrica. Mas, obviamente, a gente já sabe que para conduzir corrente elétrica, a gente tem que ter íons disponíveis para transportar, né, que vão ser os transportadores de carga, né? E aí, obviamente, a gente sabe que composto covalente não tem uma carga, né? Não tem uma carga definida. A gente não tem uma carga já existente, não tem íons. Quando a gente coloca esse composto covalente em água, a gente vai produzir o íon. Então, aí, íon livre, né? Para poder se movimentar por todo o composto, no caso, por toda a solução aquosa. Por isso que eles vão conduzir. Mas a gente vai ver isso mais para frente depois, em funções inorgânicas. E aí, essas propriedades, ponto de fusão, ponto de ebulição, a condução de corrente elétrica e de calor, são propriedades da ligação mesmo. E propriedades quanto à estrutura, né? Os compostos covalentes, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Também, a gente não tem uma regra quanto à estrutura, se ele vai ser sólido, líquido ou gasoso, porque vai depender o quê? Também da força dessa ligação, desse composto covalente, e também depende da forma como os átomos estão organizados, tá? O estado físico dos compostos covalentes não depende só da polaridade da ligação, depende também da forma como os átomos se organizam, tá? Então, não tem um estado físico preferencial, como, por exemplo, os compostos iônicos que são sólidos à temperatura ambiente, tá? Os compostos covalentes podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Aí aqui nós temos, em relação à dureza e à tenacidade, geralmente para ambos, tá? Por quê? Por que geralmente para ambos? Porque também não é uma regra. Geralmente, os compostos covalentes, eles têm baixa dureza, tá? Ou seja, eles são facilmente riscados. Mas não é uma regra absoluta. Por quê? Porque a gente sabe que o diamante é um composto covalente, né? Que a sua estrutura é feita de carbono, só carbono. E o diamante é a substância mais dura que a gente tem na natureza. Então,
Não é uma regra absoluta. Geralmente eles têm baixa dureza, mas existem alguns compostos covalentes que têm alta dureza, como é o exemplo do diamante, tá? Em relação à tenacidade, geralmente os compostos covalentes têm alta tenacidade, ou seja, são duros, são difíceis de quebrar, né? Geralmente são difíceis de quebrar. Por exemplo, o diamante é difícil de quebrar, né? Mas existem compostos covalentes que são fáceis de quebrar, como, por exemplo, o grafite. O grafite, ele é fácil de quebrar ele. Você pega o grafite lá da sua lapiseira e quebra com muita facilidade. Então, o grafite não tem uma alta tenacidade. Ou seja, não é difícil quebrar o grafite, é muito fácil, tá? Então, a gente tem que analisar que nos compostos moleculares, a gente tem que analisar caso a caso, tá? Por isso que eu botei aqui geralmente, porque sempre vai ter uma exceçãozinha por causa dos compostos moleculares, tá? E aí eu até coloquei aqui o exemplo de composto molecular. A gente tem o grafite e o diamante, que ambos são feitos de carbono, são os mesmos átomos que compõem os dois. O que diferencia um do outro é a forma como os átomos estão organizados no espaço, a estrutura organizacional desses átomos de carbono, tá? Mas ambos são feitos de átomos de carbono. E nós temos também aqui o gás cloro, que é o Cl2, né? Que é um gás esverdeadinho. E por último, mas não menos importante, os compostos metálicos, tá? Bom, vamos primeiro ver que as propriedades dos compostos metálicos referentes ao tipo de ligação, que é a ligação metálica, né? A gente viu que a ligação metálica ela ocorre devido ao fenômeno do mar de elétrons, ou seja, os elétrons da camada de valência dos átomos metálicos vão estar disponíveis para se movimentar por todo o composto metálico. Então, na verdade, a gente tem íons metálicos ali, né? Porque como os elétrons estão se movimentando, esses íons eles vão se formando, né? No meu composto. Íons metálicos. Isso acontece devido à baixa eletronegatividade dos íons metálicos ou a alta eletropositividade dos íons metálicos, né? Devido a esse fenômeno do mar de elétrons, os compostos metálicos eles têm uma propriedade de brilho metálico. O brilho metálico acontece por causa do mar de elétrons. Existe por causa do mar de elétrons. E é uma propriedade inerente dos compostos metálicos, tá? Outra propriedade são altos pontos de fusão e de ebulição. É difícil quebrar a estrutura cristalina dos compostos metálicos. Os compostos metálicos, a gente vai ver no próximo slide, ele tem uma estrutura cristalina muito compactada, tá? Ou seja, os íons metálicos, eles estão ali organizados de uma forma bem organizada, que é difícil de tirar essa organização deles e romper a ligação metálica. Por isso que eles têm altos pontos de fusão e pontos de ebulição. Essa ligação é muito coesa, tá? Eles são excelentes condutores de corrente elétrica e de calor. Por quê? Porque a gente tem os elétrons se movimentando livremente, por mais que os íons eles estejam parados lá, presinhos na estrutura, mas a gente tem os elétrons se movimentando livremente por todo o material, por causa do fenômeno do mar de elétrons. Então, devido ao fenômeno do mar de elétrons, esses compostos eles conseguem fazer uma condução de corrente elétrica e de calor com muita facilidade, tá? Por isso que eles são excelentes condutores de corrente elétrica e de calor, tá? E, geralmente, os compostos metálicos são sólidos à temperatura ambiente. Por que geralmente? Porque a gente tem uma exceçãozinha, que é o mercúrio, tá? Então, o mercúrio, ele é líquido à temperatura ambiente. Mas os compostos metálicos, de uma forma geral, eles são sólidos à temperatura ambiente. E aí, como é que fica a estrutura, como é que seria a estrutura do composto metálico? Na verdade, eu botei só um exemplo aqui, porque existem vários tipos de estrutura, tá? Mais um exemplozinho aqui, esse tipo de estruturinha aqui, que é um cubinho, tá? Eles são bem organizados, os átomos ficam bem próximos uns dos outros, de forma com que essa ligação metálica, ela seja uma ligação bem difícil de romper, digamos assim.
Bom, então, o que a gente sabe em relação à estrutura do meu composto metálico? É uma estrutura reticular compacta, os íons eles estão bem próximos uns dos outros. Devido a essa estrutura reticular ser compacta, os compostos metálicos eles são muito densos, eles têm uma alta densidade. Por quê? Porque eu tenho vários átomos lá ocupando um espaço bem pequeno, né? Então, eu consigo ter mais átomos ocupando, aí se eu fosse comparar o mesmo espaço, eu tenho mais átomos ocupando o mesmo espaço em relação a outros compostos, como o composto iônico e o composto molecular, tá? Eles têm alta resistência à tração, ou seja, ao alongamento. Se eu pego um composto metálico, uma barra de ferro, e tento alongar, eu não consigo alongar com facilidade, certo? Então, eles são resistentes à tração. Eles são muito maleáveis, ou seja, é muito fácil de eu formar as chapas e lâminas com um composto metálico. Por quê? Porque como todos os átomos no composto metálico, né, digamos, um composto puro, né, eles são feitos de íons, mesma carga, são semelhantes, eu consigo fazer com que essas camadas de átomos, elas possam deslizar, né, elas deslizam. E não vai mudar muito a vizinhança, não vai mudar a vizinhança delas, porque todo mundo é igual, né? Então eu consigo formar chapas, eu consigo formar lâminas. Pelo mesmo motivo, eu também consigo formar fios quando eu aqueço, né? Então, eu consigo formar facilmente chapas, lâminas, fios, quando a gente faz o aquecimento. Logo, os compostos metálicos é muito facilmente de formar chapas e lâminas, são muito maleáveis, e também é muito fácil de formar fios, são muito dúcteis, têm uma alta ductibilidade, tá? Também são altamente duros, ou seja, é difícil de riscar os metais, né? A gente consegue, mas tem uma alta dureza e tem uma alta tenacidade, ou seja, difícil de quebrar também os compostos metálicos, tá? É aqui um exemplo, né, de compostos metálicos, o ouro. Reparem que o brilho metálico deles, né, todos eles têm um brilho característico, chumbo, aço, bronze. Por mais que a gente tenha ligas, né, o latal é uma liga, mas ainda é um composto metálico, por quê? Porque é feito de metais, somente metais, tá? E aí aqui uma comparação das propriedades mais importantes, né? Pontos de fusão e ebulição, estado físico e se conduz corrente elétrica ou não, no estado sólido e no estado líquido ou solução, tá? Compostos iônicos têm altos pontos de fusão e ebulição, geralmente são sólidos à temperatura ambiente, conduzem corrente elétrica quando sólidos? Não, porque eu não tenho íons disponíveis para se movimentar, né? Nem transportador de carga. Mas quando eu passo ele para o estado líquido ou coloco numa solução aquosa, eles conduzem corrente elétrica, né? Os compostos moleculares geralmente têm pontos de ebulição e fusão baixos, mas podem ter também altos. Lembra que os compostos moleculares variam bastante, né, suas propriedades. Geralmente são baixos, mas pode ser alto também. Geralmente, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, e eles não conduzem corrente elétrica nem no estado líquido, nem no estado sólido, mas podem conduzir quando estão no estado aquoso, tá? Quando eu misturo em água, que não está aqui, mas podem conduzir quando estão em água. Solução aquosa. Ó, solução aquosa não é estado líquido, porque estado líquido é o cara que está puro, só que líquido, tá? Solução aquosa é quando eu misturo em água. E compostos metálicos tem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, geralmente estão no estado sólido, a temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Geralmente, eles conduzem corrente elétrica tanto quando estão sólidos, tanto quando estão líquidos, né? Eu vou ter transporte de carga da mesma forma. Bom, gente, então, em relação às nossas ligações químicas, os nossos compostos, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? E até a próxima aula.